Olá, companheiros, companheiras, interneteiros e itinerantes. Tudo bem com vocês? Gente, comigo também. Tá fazendo um tempo chuvoso aqui, então eu vou gravar de blusa, tá? Aquele frio gostoso que vocês conhecem, então... Beleza? Só pra ambientar, eu vou deixar um toque de chuva no fundo, só pra vocês entenderem o que tá acontecendo aqui. Eu gosto de chuva. Gente, duas coisas importantes antes de mais nada. Primeira, a todos que estão apoiando o canal, seja aqui no YouTube ou lá no Facebook, curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo aqui no canal, os meus mais sinceros agradecimentos. Segunda, esse vídeo aqui é uma extensão do vídeo que eu coloquei aqui no canal semana passada. Então se vocês ainda não viram, o link está aparecendo aqui na tela em algum lugar. Bom, então sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje. Solta a vinheta aí. Na semana passada, o assunto que eu iniciei sobre comunicação, eu tinha dito uma coisa polêmica, eu vou tocar um trecho aqui pra vocês. Por isso mesmo não existe certo e errado, existem pontos de vista. Pois é, algumas pessoas vieram me corrigir, dizendo que existem certas coisas que não dependem da interpretação individual. Elas simplesmente são factuais. Ou elas são verdadeiras ou elas são falsas. Independe do ponto de vista individual. Por exemplo, a gravidade. A gravidade, ela não depende se você acredita na gravidade ou não. Ela existe, ela está aqui, a gente sente ela. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo, porque conhecimento científico não vai entrar no assunto aqui hoje. Mas como na semana passada eu meio que tinha juntado opiniões, hoje a gente vai separar essas águas, né? Hoje a gente vai dar nome aos bois, como diriam alguns. Eu tinha meio que ficado em dúvida sobre como eu chamaria esse vídeo, se seria ética da comunicação ou comunicação ética. Mas como esses dois termos exprimem o que eu quero dizer nesse vídeo, então eu vou pegar meio que um pouco dos dois. Gente, um disclaimer rápido aqui, tá? Essas ideias quem bolou fui eu. Não sei se isso existe em algum lugar, porque eu pelo menos não vi e não li em nenhum lugar. Se vocês encontrarem isso em algum lugar, por favor me avisem que eu coloco o link na descrição. Isso, claro, se vocês virem essas informações, se elas foram publicadas antes desse vídeo aqui, porque se foram depois... Eu separei alguns campos aqui, alguns vão até dizer que eu sou muito técnico, muito minucioso, mas vem comigo. Esses campos são três: o cotidiano, a predisposição e o conhecimento. Imagine que existam três camadas, tá? Sendo a mais superior o cotidiano, a de baixo a predisposição e a mais inferior o conhecimento. Essas três camadas elas se relacionam entre si. Mas por que exatamente nessa ordem? Bom, porque conforme você vai descendo, algumas regras vão se aplicando, algumas interferências vão surgindo. Na mais superior, o cotidiano, ficam todas aquelas conversas que a gente tem no nosso cotidiano, né? As conversas de bar, as teorias conspiratórias, as fofocas, as mensagens de amor, publicidade, etc. Todo tipo de comunicação. E as pessoas interagem nessa camada do cotidiano de forma totalmente livre. Claro, aplicando aquilo que eu tinha dito semana passada, né? Sendo as únicas interferências a interpretação e as relações interpessoais. Só que as relações interpessoais dizem respeito à camada de baixo, a camada da predisposição. Na camada da predisposição, como o próprio nome diz, é onde fica toda aquela sua disposição sobre determinado assunto, né? Então se você, por exemplo, não tem muito interesse em falar sobre astronomia, então você não vai se interessar quando o assunto for astronomia. Quer dizer, a questão espaço-temporal, onde você está e quando você está, ela interfere tanto nessa camada da predisposição que chega a ser um ruído, sendo ruído o mesmo sentido que eu usei semana passada, nesse vídeo aqui, ó. E nessa camada, tudo que for de senso individual interfere e age como uma restrição, mas é uma restrição que você mesmo se impõe. E mais importante que isso, não é errado ter uma predisposição sobre determinado assunto. Às vezes é meio contraproducente, mas não é errado. As pessoas têm predisposição sobre determinados assuntos. E o assunto do qual você não tem uma predisposição em conversar, pode ser qualquer um. Porque, como eu disse semana passada, cada interlocutor traz uma história de vida, uma forma de pensar, um viés ideológico, caso siga crenças, entre outras coisas. Tudo desse trecho aí, que é do vídeo da semana passada, ele vai agir na predisposição. Mas a camada da predisposição, embora ela sobreponha a camada do conhecimento, ela não deve interferir na forma que a camada do conhecimento age. E a camada do conhecimento, ela entra como algo maleável, né? Algo que pode ser esticado, que se pode contrair, algo que se pode modelar, que se pode moldar. Por quê?
Porque é nessa camada que fica todo o conhecimento obtido através de um método científico, histórico ou cultural, seja pela sociedade ou pelo indivíduo. Vai passar o trem aí. Nessa camada há fatos. E na sociedade que a gente vive hoje, quem detiver a maior quantidade de fatos é a pessoa com maior poder. De novo, o trecho da semana passada. Afinal, uma pessoa com informação, com conhecimento, é uma pessoa poderosa. O trecho já passou já. E nessa camada do conhecimento, existem tantas restrições, tantas interferências que eu prefiro deixar para a semana que vem. Por que há tantas restrições? Porque qualquer coisa que fuja dessas restrições pode ser considerado como algo falacioso. E num debate que tenda a descer rapidamente de camadas, essas falácias podem ser consideradas como um vírus, né? Por quê? Porque vai agir de baixo para cima, da camada do conhecimento para da predisposição para depois a do cotidiano, a ponto de fazer essas duas pessoas possivelmente nunca mais conversarem, como se aquele argumento interferisse na relação das duas. E realmente interfere, a gente viu o exemplo disso no passado. 2014 no caso, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo depois de 2015, então eu estou falando das eleições de 2014. E de novo, tudo que diz respeito à camada do conhecimento, das restrições, das interferências, eu vou deixar para a semana que vem, porque senão esse vídeo fica muito longo. Mas afinal de contas, aonde que a ética entra nisso tudo? Ela entra como um agente intermediador entre uma camada e outra, entre uma pessoa e outra, ou uma pessoa e um grupo. Porque conforme o debate vai se aprofundando, se não existir esse alerta mental, as pessoas perdem o senso de conversa, elas ficam perdidas. Tratar o próximo nas medidas que a intimidade provém e entender as mensagens que são transmitidas e recebidas são parte integrante da comunicação ética. E a ética da comunicação parte dos princípios de você saber, conhecer e entender. E tudo isso agindo nas três camadas em concomitância. Gente, por favor, não encarem isso que eu estou dizendo como se fosse uma regra. Isso é, na verdade, uma tradução do modo que a comunicação no século XXI se transformou. Não que seja algo que deva ser lembrado toda vez que você estiver conversando com alguém, porque às vezes fica até muito chato, mas que isso sirva de reflexão para todo mundo. Porque uma comunicação ética é uma comunicação consciente. Falar, ouvir, debater, conversar, entender, rir, gargalhar, chorar, se exaltar, ficar deprimido, apelar, chantagear, discutir, tudo isso é parte da nossa comunicação, porque é parte do ser humano. Mas saber conversar é para os sábios. Mas e aí, você concorda, discorda? Deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente. Tem uma página no Facebook, se vocês quiserem me seguir lá também, lá acontece maior interação com vocês, então eu acho que é até mais fácil. Esse vídeo aqui, ele foi, na verdade, o segundo de uma série que eu estou fazendo sobre vídeos primordiais, tá? Que vai até a 3ª semana de setembro. Então, galerinha, amigos, amigas, interneteiros, itinerantes, fica aqui um abraço para vocês e até semana que vem.